Em Lucas, no capítulo 18, no seu início, há duas passagens que ensinam sobre a importância da oração. A primeira passagem é sobre o juiz perverso e a viúva que clama para que sua causa seja julgada, que é do verso 1 ao verso 8. E tem uma segunda passagem, e é essa que eu quero falar sobre ela com vocês nesse momento, para esse dia, que se encontra no verso de 9 a 14. Então, Lucas 18, do verso 9 ao verso 14, Jesus vai falar sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era samaritano. O fariseu, ao orar, ele orava com altivez, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou um pecador, eu não sou como esse samaritano que está aqui pertinho de mim, mas eu sou um judeu, eu sou alguém abençoado por ti, eu conheço as Escrituras. Orou dessa forma. O samaritano, de longe, em relação provavelmente aonde estava o local mais sagrado do santuário, o samaritano nem podia entrar no templo, né? Mais próximo de algum altar, certamente, ele estava de longe. E ele batia no peito e dizia, e nem olhava para os céus, e dizia que não era digno de estar ali, que ele era alguém que precisava muito da misericórdia de Deus. E aí a gente tem o versículo de número 14, falando sobre a oração, obviamente, do publicano, porque a oração do fariseu, Jesus vai dizer que não tem valor nenhum. Mas vamos ler aqui o verso 14, que diz assim: digo a vocês, Jesus conta a parábola e agora dá a conclusão. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, não o fariseu. E é aqui que eu quero centrar para que a gente tenha essa reflexão. Jesus continua dizendo: porque todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Aqui é um princípio, meus irmãos, espiritual muito importante para a nossa vida de oração, para a nossa vida com Deus. É que diante de Deus, todos nós precisamos nos ver como necessitados dele. E é por isso que devemos sempre recorrer a ele. E sempre reconhecer que sem ele nada somos. É esse o sentido aqui de se humilhar diante de Deus. Essa passagem não abre a possibilidade ou o caminho para que a gente fique dando uma de coitadinho para todo mundo. Reparem bem o que o texto está dizendo. Aqui é a nossa relação com Deus. Não está dizendo que você tem que se humilhar a todo mundo, ser capacho das pessoas. É bem verdade que muitas vezes a gente precisa se humilhar para pedir perdão, a gente precisa se humilhar para alcançar o outro. É verdade, Paulo chega a dizer que me fiz tudo para com todos para alcançar as pessoas para o Evangelho. Mas não é o caso aqui. Aqui o que o texto está dizendo é que nós precisamos nos ver necessitados de Deus. Vocês querem ver uma coisa que mostra que muitas vezes a gente não se humilha e a gente não se vê necessitado diante de Deus? É quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de adorar, de ler a palavra, ou seja, de buscar a Deus. O que a gente está dizendo? Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. É o que o fariseu disse aqui. Eu já tenho tudo. Ou a gente não ora, a gente não lê, não se consagra. Pior, porque não cremos no poder de Deus. Então, meu amado e minha amada, se humilhe hoje diante do Senhor, dizendo para Ele que você precisa dEle, da presença dEle, da provisão dEle, do poder dEle, da graça dEle. Se humilhe, porque essa é uma verdade.
Nós somos diante de Deus miseráveis, pecadores, carentes de tudo aquilo que vem de Deus. Então se humilhe, e certamente você vai ser justificado, abençoado, orientado, fortalecido, provido. Um dia abençoado sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém.